Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 8. Aula 2. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta! Outro dia eu estava me lembrando de algo que eu fazia bastante quando eu era criança. Escrever no meu diário. Eu anotava tudo que havia acontecido durante o dia. Sempre tinha história para anotar. Quando virei adolescente, esse hábito continuou comigo, mas eu não escrevia mais todos os dias. Eu fazia anotações apenas de situações marcantes que aconteciam na minha vida, fossem elas boas ou ruins. Lembro de reler essas anotações um tempo depois e sentir tudo outra vez. Parecia até que eu estava vivendo aquilo tudo de novo. Era uma sensação incrível. E você? Você escreve no seu diário? Você costuma escrever o que acontece no seu dia a dia? Você escreve tudo o que acontece ou apenas coisas mais marcantes? Ou só as coisas boas? Já pensou daqui a 5, 10 anos reler todas essas anotações novamente? Não ia ser demais? Alfa, qual é o seu maior sonho? Eita, professora! Nunca parei para pensar nisso. Beto, quem é o seu ator preferido? Professora, tenho tantos, mas agora não consigo lembrar de nenhum. Viram o que aconteceu aqui? Fiz uma pergunta para cada um e vocês não conseguiram me responder rápido. Por que isso aconteceu? Eu não estava esperando uma pergunta agora. Nem eu, ainda mais sobre algum assunto diferente da aula de português. Então temos 2 pontos a discutir aqui. Primeiro, tudo que comentamos, escrevemos, lemos, conversamos envolve o português. Afinal, não é com essa língua que nós nos comunicamos? Então, mesmo quando estamos falando de assuntos que pareçam não ter relação com a aula, estamos também estudando. Por isso, trago tantos assuntos diferentes para nós lermos e discutirmos. Ponto 2. Vocês demoraram a responder. Quer dizer, vocês nem me responderam. Mas isso aconteceu porque não estávamos conversando sobre nenhum assunto. Não nos preparamos para responder essas perguntas. Talvez se eu pedisse para vocês identificarem o verbo em uma frase, vocês me respondessem mais rápido. Isso tudo porque vocês acreditam que identificar um verbo tem mais relação com a aula do que responder perguntas como qual é o seu sonho ou quem é seu ator favorito. Mas eu vou mostrar para vocês que tudo está relacionado com a nossa aula. Vejam só. Qual é o título do texto no livro? Ziraldo fala de sua obra. Qual a função do título desse texto? Ele diz do que trata o texto. Além disso, ele dá nome ao texto. O texto é um pedaço de uma entrevista. Por isso, ele é o título do texto. Logo abaixo temos o quê? O subtítulo. Vejam só. Qual é a função desse subtítulo? Dar mais alguns detalhes sobre o assunto. E qual é o assunto? O lançamento do novo livro do Ziraldo. Muito bem. Logo abaixo temos uma outra informação importante. Qual é? O nome do entrevistador. Vejam só. Qual a função dessa informação? Informar quem fez a entrevista. Conhecer o entrevistador é importante. Existem entrevistadores que são famosos. Alguns são mais famosos do que os entrevistados. São pessoas que sabem fazer boas perguntas, que fazem as perguntas importantes. As perguntas sobre os assuntos que os ouvintes ou leitores querem saber. Esse Christian Cancino é um jornalista bem conhecido. Além de jornalista, ele é fotógrafo e diretor de teatro. Depois temos uma imagem e logo abaixo uma parte antes de começarem as perguntas e respostas. Como se chama essa parte do texto? Introdução. Vou ler para relembrarmos as informações.
Prestem bastante atenção e me digam qual a função dessa parte, para que ela serve. Ziraldo fala de sua obra. Entrevista com Ziraldo. Criador de O Menino Maluquinho autografa novo livro na Bienal, por Christian Cancino. E então, qual a função da introdução aqui nesse texto? Ela diz quem foi o entrevistado, qual é o assunto da entrevista e dá alguns outros detalhes sobre a sessão de autógrafos. Vamos ver então quais perguntas o Ziraldo respondeu nessa entrevista. Vou ler o texto e discutiremos cada pergunta. Combinado? Então vamos lá, acompanhe. Ziraldo, de onde vem esse seu nome? Isso é mais velho que a Serra da Onça. Vem da junção dos nomes de meus pais, Zizinha e Geraldo, que deu Ziraldo. Vejam essa expressão que o autor usou. Mais velho que a Serra da Onça. O que isso significa? Essa expressão é usada para falar de coisas bem antigas. Dizem que ela teve origem com o Luiz Monteiro, um governador do Rio de Janeiro há mais de 200 anos. Ele era considerado um homem muito autoritário, brabo. Por isso, ganhou o apelido de Onça. Então, quando algo é bem antigo, dizemos que é do tempo da onça ou do tempo do onça. O que o Ziraldo quer dizer com isso? Exato, que ele já era velho. Vejam na foto, ele já tinha cabelos brancos e que o nome dele era muito mais velho. Foi tirado do nome dos pais dele. E os pais dele nasceram muitos anos antes dele, no tempo do onça. Mas como os pais dele entram nessa história? Como se chamavam? Zizinha e Geraldo. E o que o nome dele, Ziraldo, tem a ver com o nome dos seus pais? Vejam só que criativos! O nome dele é a junção, a combinação do nome de sua mãe e de seu pai. Zizinha mais Geraldo, Ziraldo. Vamos examinar a próxima pergunta. Quanto tempo demorou para escrever? Estou fazendo ele há 4 anos. Me deu um trabalho. Demorei muito a achar o tom, a chamada embocadura. Antes de analisarmos esta resposta, vamos ver o que é uma embocadura. Vamos recorrer a um grande aliado nosso, o bom e velho dicionário. Vejam o que encontrei nesse dicionário chamado Dício. Vejam quantos significados. Vamos ler o primeiro. Posicionamento dos lábios nos instrumentos de sopro, quando se sopra. Embocadura é a forma certa para colocar a boca em um instrumento de sopro, como uma flauta, por exemplo. Quando achamos a embocadura certa, conseguimos tocar o instrumento de maneira correta. E a palavra tem vários outros sentidos. A foz de um rio, onde o rio desemboca. Ele se mistura com o outro, como se fosse engolido pelo outro. A pessoa que lê se torna mais crítica, questiona mais, tem mais vocabulário, compreende melhor as coisas, fica mais esperta. Você já reparou quantas vezes a gente para a aula para ler alguma coisa? Um trecho, um poema, um livro inteiro. Nós estamos estudando. Esta é uma aula de língua portuguesa. A tarefa, às vezes, é para escrever, mas a gente não sai escrevendo. Bom, agora que ficamos sabendo de algumas curiosidades do autor, vamos à correção do dever de casa. Correção do dever de casa. Agora que as informações ainda estão fresquinhas na nossa mente, vamos ver o que vocês responderam na ficha e vamos corrigi-la. Exercício 2. Vamos preencher a ficha, então. Me ajudem aqui. Nome do entrevistado. Ziraldo. Origem do nome dele. O que o autor quer saber aqui, Alfa? Como surgiu o nome dele? Isso mesmo. A origem, de onde surgiu, de onde veio a ideia. Então, qual é a origem do nome do Ziraldo?
A junção dos nomes dos pais dele, Zizinha e Geraldo. O resultado foi Ziraldo. E qual é a profissão dele? Escritor. Só isso? Não, ele faz mais coisas. Como o que, por exemplo? Ele também é chargista, autor teatral, jornalista, pintor, etc. Isso mesmo. E qual é o seu livro mais conhecido? O Menino Maluquinho. E qual é o seu personagem mais conhecido? O Menino Maluquinho. Esse é o nome tanto do personagem quanto do livro. E por que o autor se tornou famoso? Ele se dedicou a escrever histórias infanto-juvenis e conquistou o coração da garotada. A história do Menino Maluquinho foi um grande sucesso, o que ajudou no seu reconhecimento e fama. Mas vocês sabem que ele escreveu um livro para adultos também? Isso mesmo. Aliás, não é bem um livro para adultos. É um livro que trata de adultos, de uma pessoa bem especial. Sabem quem é? Uma professora muito maluquinha. Isso mesmo, uma professora muito maluquinha. Como será essa professora? Como será que ela dava as aulas dela? Será que ela subia em cima da mesa? Dava aula de cabeça para baixo? Só lendo para saber, não é mesmo? Leitura. Terminamos a correção do dever de casa, mas gostaria de algumas outras informações sobre o texto. Que tipo de texto é esse? Texto do tipo informativo. E por que esse texto é considerado um texto informativo? Porque o autor, Ziraldo, nos dá várias informações sobre como produziu o livro O Menino da Lua. Ele comenta cada passo, desde o momento em que se senta para escrever até a impressão pela editora. Além disso, ele comenta sobre sua participação em um evento. Que evento é esse? A Bienal do Livro de São Paulo. O que ele comenta sobre esse evento? Ele fala sobre as enormes filas que se formam quando ele está por lá. E qual é o motivo dessa fila? Os fãs querendo um autógrafo, isso mesmo. E qual é o gênero desse texto? Gênero entrevista. O que caracteriza esse gênero? Um entrevistador faz uma série de perguntas a um entrevistado e essa pessoa responde as perguntas. Quem é o público-alvo desse texto? Para quem ele foi escrito? Para quem quer saber mais sobre o trabalho de Ziraldo, pessoas interessadas em seus trabalhos ou que querem saber sobre o seu próximo lançamento. E que lançamento foi esse? O Menino da Lua. E qual é o objetivo desse texto? O objetivo de uma entrevista é coletar informações sobre um determinado assunto ou determinada pessoa. Nesse, em específico, o objetivo era coletar informações sobre o lançamento do novo livro do Ziraldo na Bienal do Livro. Por falar nesse texto em específico, qual é o tema dessa entrevista? O tema da entrevista é o lançamento do livro Menino da Lua, na 19ª Bienal do Livro em São Paulo. E qual é o assunto de cada pergunta e resposta do texto? Vamos conferir. Vocês vão me ajudar a preencher a tabela. Prestem atenção. Temos aqui uma tabela indicando as 6 perguntas do texto. Precisamos agora completar o outro lado. Vamos ver quem descobre primeiro o assunto de cada pergunta e resposta do texto. Combinado? Vou reler as perguntas e vamos completando ao final de cada uma delas. Certo? Vamos lá. Ziraldo, de onde vem esse seu nome? Isso é mais velho que a Serra da Onça. Vem da junção dos nomes de meus pais, Zizinha e Geraldo, que deu Ziraldo. E então, qual é o assunto dessa pergunta e resposta? O nome do autor, a origem do nome dele. Isso mesmo. Vamos completar nossa tabela então. Pronto, vamos à próxima pergunta. E o Menino da Lua está pronto para ser lançado?
Entreguei o livro na sexta-feira, dia 24 de fevereiro. A editora está correndo para imprimir. Esse livro é uma continuidade do trabalho que venho fazendo há 50 anos. Ele tem uma coisa ligada ao Flicts e a O Menino Maluquinho. Sobre o que fala essa segunda pergunta? Sobre o lançamento do livro O Menino da Lua. Exatamente. Vamos acrescentar essa resposta na nossa tabela. Vamos à próxima pergunta e resposta. Quanto tempo demorou para escrever? Estou fazendo ele há 4 anos. Me deu um trabalho. Demorei muito a achar o tom, a chamada embocadura. Alfa, qual é o assunto principal dessa parte que acabei de ler? Sobre o tempo que o autor levou para escrever o livro novo. Muito bem. Vou acrescentar essa informação na nossa tabela. Vou apenas fazer uns ajustes na frase. Vejam se ficou bom. O que acharam? Ficou bom assim? Como é teu processo para escrever? Precisa de muita tranquilidade? Primeiro, eu tenho que ficar pensando. A história vai aparecendo aos pouquinhos. Eu vou anotando. Aí escrevo um primeiro tratamento, arrumo a história no espaço, nas páginas, depois ilustro. E então continuo trabalhando o texto até morrer, até a hora do livro ir para a gráfica. Percebam que esta é a pergunta que recebe uma das respostas mais longas, mais detalhadas. Do que ela trata, Beto? Ela fala sobre o processo de escrita do livro. Exatamente. Vou anotar na nossa tabela então. Já temos várias perguntas com assuntos destacados. A maioria deles tem alguma relação entre si, não é? Será que isso vai se manter até o final? Vamos conferir. Próxima pergunta. O senhor sempre trabalhou com educação. Tenho escrito muito sobre isso, muitos artigos. Participei de uma enorme campanha no governo passado. Inventei uma frase para a campanha: ler é mais importante do que estudar. Sempre falo da necessidade de transformar o Brasil em um país de leitores. Não adianta querer ensinar as coisas para alguém se essa pessoa não sabe ler. Como é que você vai preparar um sujeito para a vida assim? Vejam que essa pergunta também recebe uma das maiores respostas. Essa e a pergunta anterior são as duas maiores da entrevista. Qual é o assunto dessa pergunta? Isso, ela fala sobre educação, sobre a importância da leitura. E sabemos que o Ziraldo também se interessava muito por educação. Ele sabe do poder da leitura na educação. É um assunto do qual ele gosta e entende muito. Por isso, a resposta foi bem longa também. Vou anotar na nossa tabela. E vamos à última pergunta. O senhor participa da Bienal desde 1980. Faz isso com prazer? Minha vila é famosa. Os caras, quando vão escolher um stand, evitam ficar perto do stand da editora Melhoramentos, porque dizem que a fila do Ziraldo atrapalha muito. Por sorte, eu me divirto. Virou uma tradição. E para fechar a entrevista, o entrevistador fala sobre qual assunto? Sobre o evento da Bienal do Livro. Vou preencher a nossa tabela com essa última informação. Pronto. Vejam como nossa tabela ficou. Agora temos o assunto de cada pergunta separado. Esse assunto da última pergunta tem a ver com o tema principal da entrevista? Tem sim. E qual é a relação entre eles? O tema da entrevista é o lançamento do livro O Menino da Lua na 19ª Bienal do Livro de São Paulo. Horas, tem tudo a ver. A pergunta fala sobre a Bienal, que é onde o livro será lançado. E existe alguma pergunta que não esteja relacionada a esse tema? Sim. Qual pergunta? A primeira. Por que essa pergunta não está relacionada ao tema da entrevista? Porque não fala sobre o lançamento do livro, nem nada relacionado a isso. E por que o entrevistador fez essa pergunta, então? Porque é uma curiosidade interessante sobre o autor.
Ele tem um nome bem diferente, pouco comum. É interessante, então sabemos a origem do nome dele. E a pergunta 5, que diz: o Senhor sempre trabalhou com educação? Qual é a relação entre ela e o tema da entrevista? Esses dois assuntos têm tudo a ver. Livros e educação estão bastante relacionados. Para o Ziraldo, o mais importante na educação é ler. Ensinar a ler, aprender a ler. Então podemos concluir que, tirando a primeira pergunta, todas as outras estão relacionadas ao tema da entrevista. Onde está essa expressão no texto? Trabalhando o texto até morrer. Na pergunta que ele fala sobre o processo para escrever. Isso mesmo, Beto. Isto está na pergunta número 4. Sim, vamos relembrá-la. Como é teu processo para escrever? Precisa de muita tranquilidade? Primeiro, eu tenho que ficar pensando. A história vai aparecendo aos pouquinhos. Eu vou anotando. Aí escrevo um primeiro tratamento, arrumo a história no espaço, nas páginas. Depois ilustro. E então continuo trabalhando o texto até morrer, até a hora do livro ir para a gráfica. Então, o que essa expressão quer dizer? Ele trabalha no texto até os últimos momentos antes de levar o livro para a editora. Correto, Alfa. É isso mesmo. Ele trabalha o texto até os últimos minutos, até quando pode. Isso significa que sempre tem algo para ser ajustado, corrigido, não é verdade? Mas essas duas expressões nós já tínhamos comentado. E essa última? Não falamos sobre ela. O que ela significa? Onde está essa expressão no texto? Quando ele fala sobre a importância da leitura. E em qual pergunta ele fala sobre isso? Na pergunta número 5. Vou ler essa pergunta e sua resposta de novo. Acompanhem e expliquem o sentido da expressão. O senhor sempre trabalhou com educação. Tenho escrito muito sobre isso, muitos artigos. Participei de uma enorme campanha no governo passado. Inventei uma frase para a campanha: ler é mais importante do que estudar. Sempre falo da necessidade de transformar o Brasil em um país de leitores. Não adianta querer ensinar as coisas para alguém se essa pessoa não sabe ler. Como é que você vai preparar um sujeito para a vida assim? Encontraram a expressão? Ela aparece na última frase do autor, que é, na verdade, uma pergunta. Como é que você vai preparar um sujeito para a vida assim? O que quer dizer preparar um sujeito para a vida? Essa expressão significa preparar alguém para algumas situações que acontecerão em sua vida. Nesse trecho, o autor comenta sobre a importância da leitura. Como podemos preparar alguém para as situações da vida se a pessoa não sabe ler? O autor dá a entender que é quase impossível uma pessoa que não sabe ler estar preparada para a vida, para aprender coisas novas, para estudar. E você? Também acha que ler é um importante passo para nos prepararmos para a vida? Como estamos falando sobre a importância da leitura e o nosso assunto principal são os livros, vamos aprender mais algumas expressões relacionadas a isso. Alfa, sua vida é um livro aberto? Acho que não, professora. Por que não? Às vezes não conto tudo para todo mundo. É exatamente isso que significa. Quando um livro está fechado, sabemos apenas o que a capa nos mostra, sem os detalhes da história. Quando um livro está aberto, sabemos o que há na história e todos os seus detalhes. Quando dizemos que a vida é um livro aberto, significa dizer que não temos segredos para ninguém e que todos os detalhes da nossa vida são mostrados para todo mundo. Vamos ver mais uma expressão. Na ponta da língua. O que significa dizer que algo está na ponta da língua, Beto? Essa explicação está na ponta da sua língua? Quer dizer que eu sei a resposta na hora. Exatamente.
Ter uma resposta na ponta da língua é sabê-la bem depressa, sem precisar pensar. Então vamos ver se vocês estão com a matemática na ponta da língua. Alfa, quanto é 2 vezes 2? 4, E 3 vezes 2? 6, Beto, quanto é 5 vezes 2? 10, E 7 vezes 2? 14. Ah, vocês estão com a tabuada de 2 na ponta da língua. Parabéns! Fluência de leitura. Vamos agora ler um belo poema que fala sobre livros e letras. Aliás, é até o título dele. Vejam só, página 97. Esse é o título dele. Livros e letras. Quem é o autor desse poema? Na verdade, é uma autora. Susana Kfouri de Vargas. E de onde esse poema foi retirado? Do livro Cochicho, Poemas Musicados. E quem é o autor desse livro? É a mesma autora do poema, Susana Kfouri de Vargas. E em que ano esse livro foi lançado? Em 1995. Vejam a ilustração que há no poema. O que ela representa? Temos uma menina de vestido e chinelo. Ela parece estar no quintal de casa, admirando os pássaros ao redor dela. Vamos então acompanhar o poema e ver qual é a mensagem que a autora nos traz nele. Acompanhe a leitura. Livros e letras, Susana Kfouri de Vargas. Se mostram em cima da página branca, parecem formigas sobre o papel. Com pontos, com letras, formam anões e fadas. Há reis e rainhas nas minhas histórias. Na casa onde vivo, eu não sou rainha nem moro com reis. Mas tudo que faço parece um retrato do que era uma vez. Perceberam que o autor usa frases bem curtinhas nesse poema? São frases de poucas palavras, 5, 6, 7 palavras. Faz até algumas comparações, mas a leitura flui tão bem que dá vontade de ler mais e mais esse livro. Esse poema tem a ver com a frase do Ziraldo? Tem e muito, não é mesmo? Livros e letras. Já começa no título. Ler é mais importante do que estudar. Viram como é importante a gente ler? E viram como é importante saber ler? Nas linhas, nas entrelinhas, nas ilustrações, nos títulos, nas notas ao pé da página. Resumo da aula. Hoje falamos sobre textos e suas características. Nosso foco foi a entrevista, um texto do tipo informativo. E quantas informações aprendemos! Mas o que foi mais importante nesta aula? Primeiro aprendemos sobre como nos prepararmos para fazer uma entrevista. É preciso conhecer o entrevistado, saber quem é, como costuma responder às perguntas, se é sério, brincalhão, como poderá reagir às nossas perguntas. É preciso também conhecer o assunto, saber o que vamos conversar, o que vamos perguntar, elaborar perguntas interessantes sobre o que o leitor quer saber. Neste caso, o que ele quer saber sobre o autor, sobre a obra, sobre o evento. Segundo, aprendemos algumas coisas sobre o Ziraldo. Ficamos sabendo a origem do nome dele, como ele pensa e escreve um livro. Sabemos que ele escreve e ilustra os seus livros. Aprendemos que é uma pessoa perfeccionista. E terceiro, aprendemos o sentido de uma frase muito importante para o Ziraldo. Aprendemos que ler é mais importante do que estudar. Entendemos o sentido dessa expressão. Quando lemos, estamos estudando. É por isso que lemos muito durante as nossas aulas. Dever de casa. Livro D, leitura. Página 88, exercício 1.
Livro D, Fluência de Leitura. Página 84, Treinar os verbos. Hoje o dever de casa está sensacional. Vamos fazer em casa a ficha do livro. Vocês já sabem muito bem e vão ter a oportunidade de mostrar tudo o que sabem. Ah, e os verbos? Treinem bastante. Ler bastante. É bem importante. Recitar de cor, com entonação. Ler é mais importante do que estudar. Até lá!